São agora nossos convidados Adelino Cunha, historiador aqui em estúdio, e à distância Liliana Reis, professora de Relações Internacionais. Boa noite aos dois, bem-vindos e obrigada pela disponibilidade de ambos. Adelino Cunha, começamos pela contraofensiva ucraniana, que estará a ter avanços, diz o secretário-geral da NATO e outras fontes ocidentais, mesmo que ainda ontem Vladimir Putin tenha dito que essa contraofensiva esteja a ser catastrófica para a própria Ucrânia. Ainda é muito cedo para sabermos se esta contraofensiva vai ou não decidir esta guerra, mas em termos gerais, como é que descreve o momento em que estamos agora? Em que fase está esta guerra? Boa noite. A NATO tem dito aquilo que é expectável que a NATO diga, e a Rússia também. O que vejo já aqui novo é um vice-ministro da Defesa da Ucrânia, que está dito hoje no Telegram, que o avanço, pelo menos nas últimas 24 horas, da contraofensiva tem sido muito lento e com muitas baixas. Ele até quantificou em duas regiões concretas que esse avanço terá sido na ordem de algumas centenas de metros, 200 metros num caso e 300 metros no outro. Ou seja, isto de facto ilustra aquilo que já se antevia, que a Rússia teve tempo para consolidar as suas defesas e que vai ser muito complicado que esta contraofensiva tenha resultados. O que me parece é que, uma vez mais, vamos chegar à conclusão, mais cedo ou mais tarde, de que esta contraofensiva não terá um resultado que seja militarmente reivindicável por uma das partes, porque ninguém, no fundo, vai conseguir aquilo que são os seus objetivos territoriais, aquilo que a Rússia quer e aquilo que a Rússia pretende que a Ucrânia não tenha, não se vai conciliar. E do ponto de vista político também não haverá nenhum resultado, porque esta contraofensiva não resolverá de toda a guerra. Ou seja, o conflito não será resolvido pelo lado da guerra. O que me leva a pensar, de facto, que se a Rússia continuar a aguentar a contraofensiva, não é? Que isto vai, ou tenderá a agravar mais o próprio estado de espírito daquilo que é a potência invasora que é a Rússia. E é preciso recordar que a Rússia, pelo menos do ponto de vista académico, aquilo que move a Rússia contra a Ucrânia, e às vezes nós, com um ano e tal de guerra, às vezes perdemos essa perspectiva. Além de ser aquele ódio, aquela vingança, recuperar o seu passado histórico, é uma ideia de destruição da própria Ucrânia. Aliás, a literatura académica fala mesmo numa decomposição geoestratégica da Ucrânia e a própria existência daquilo que é outra Ucrânia quase que inviabiliza a própria existência da Rússia. E quando nós estivemos acantonados nestas posições de tal forma opostas, caminhamos, parece-me, rapidamente para uma paz dos cemitérios. Mas como é que se sentam à mesa estes dois lados que ainda não têm ganhos suficientes para negociar? Que lado é que neste momento tem força para se sentar à mesa e negociar a saída? É disso que estamos à espera. Concordo. Aliás, a questão vai ser interessante. Vai ser se quando sentarem-se à mesa, as partes, se elas partirão do mesmo local. Ou seja, se aquilo que a Rússia tem hoje em dia no território da Ucrânia, se é o nosso ponto de partida, ou se regressa àquilo que é a integridade territorial da Ucrânia. O que falta, parece-me a mim, existem várias iniciativas isoladas, planos de paz, talvez poucos, 2 ou 3 planos de paz, lembro-me da Itália, da China, da Turquia, e o resto é ser iniciativas um pouco isoladas. O que me parece que falta é que se vá além desta boa vontade de alguns países ou de pequenas alianças, ou seja, é necessário que haja alguma relação transnacional que introduza aqui um elemento de racional entre as partes. Anexado. Adelino Cunha, presidentes de 7 países africanos visitam esta semana Kiev e Moscovo para apresentarem um plano de paz. Qual é a expectativa que devemos ter? Se nós tivermos atenção em relação àquilo que são as votações da ONU, as 4 principais votações, aquela condena à invasão, depois em abril a suspensão da Rússia dos direitos humanos no Conselho, em outubro contra a anexação daqueles territórios e por fim em fevereiro defender o retorno das tropas, a África do Sul, o Uganda e o Congo tiveram sempre uma linha contínua de abstenção, ou seja, muitas reservas em condenar a Rússia e optando sempre pela abstenção. O Egito e a Zâmbia, por outro lado, votaram quase sempre favorável àquilo que são as pessoas da Ucrânia. Eu parece-me que esta iniciativa tem por detrás, evidentemente, a África do Sul, que tem tido posições muito ligadas com a Rússia. Além de ter recusado sempre condenar a Rússia, tal como a Índia, tal como o Irão, tal como a própria China, organiza regularmente exercícios militares com a China e com a Rússia. O próprio Ministro da Defesa esteve há pouco tempo em Moscou a negociar um acordo de cooperação militar. Portanto, eu não estou seguro de que esta iniciativa não tenha um sucesso diferente das outras, ou seja, estará condenada. Até porque o próprio Reino Unido e os Estados Unidos já disseram à partida que têm muitas reservas sobre esta iniciativa. E sempre que os americanos e os ingleses disseram isto, têm muitas reservas, normalmente foram sempre votados ao esquecimento das iniciativas. Portanto, é preciso encontrar aqui, sim, eu diria que à partida, aquilo que é a disciplina para que as partes possam chegar a um acordo. Aquilo que Kant dizia como imperativo moral. Só da gente reconhecer que chegar à paz é um imperativo moral, por muito difícil que seja alcançá-lo, temos de ter essa esperança. E o que falta aqui é que alguém, no fundo, dê sentido à guerra, ou seja, que introduz aqui um momento de esperança.
A guerra não vai acabar de um momento para o outro. É preciso primeiro arranjar um grupo de contacto, é preciso negociar um cessar-fogo. Sempre vai ser um processo muito prolongado, mas enquanto não houver aqui uma certa abertura para falar sobre a paz, será muito complicado que se inicie pelo menos esse processo. E, de facto, há aqui uma questão que é muito relevante. Os pontos de partida são irreconciliáveis. A Rússia quererá negociar a paz, ou pelo menos um cessar-fogo, a partir daquilo que já tem na Ucrânia, e a Ucrânia quererá sempre reaver aquilo que é o seu território perdido. Portanto, vai ser muito delicado encontrar esse caminho, mas é preciso que alguém o faça e que nós mergulhemos numa paz dos cemitérios. Ou seja, as partes vão excluir-se, aniquilar-se mutuamente. Mas consegue compreender este argumento de Stoltenberg hoje enunciado que a Ucrânia tem de reconquistar mais território, reconquistar para ganhar força para se sentar à mesa? Isto para si faz sentido? Tem sido sempre um argumento coerentemente do Reino Unido e dos Estados Unidos. Ou seja, sim, mas faz sentido para si? Faz neste sentido, ou seja, daquilo que tem sido, eu tenho sido absolutamente contrário a esta remilitarização permanente da Ucrânia. Desde o início que disse isso, que discordava desde o início, enfim, quando se percebeu que a guerra não seria resolvida deste ponto de vista, sempre discordei deste permanente armamento da Ucrânia. Mas é coerente com aquilo que eu tenho dito. Mas como é que se conseguia defender sozinha contra uma potência como a Rússia? Repara, eu nunca defendi que a Ucrânia deveria ser deixada sozinha com a Rússia, porque isso abriria um precedente e a Rússia provavelmente continuaria a sua cavalgada. E, aliás, o próprio plano dos russos é mais longe do que eles estão agora. Era preciso parar a Rússia. Mas talvez houvesse aqui um momento em que se pudesse perceber a perspectiva que os russos têm, e nós ficámos muito acantonados. Eu digo isto, não estou a defender, justificar sequer a posição da Rússia, antes pelo contrário. Mas nós nunca tivemos o cuidado de tentar perceber qual é que é a perspectiva dos russos. E por muito que nós queiramos fingir que não há um precedente histórico, há um contexto histórico. Esta ofensiva é filha de um contexto histórico concreto, que tem a ver com o avanço da NATO. Por muito que nós queiramos esconder, tentámos sempre esconder isto desde o início, desde que a NATO deu as boas-vindas à Ucrânia, e disse disso na Cimeira de Bucareste, que se percebeu facilmente que para a Rússia seria muito difícil conceber que dentro do seu espaço existencial, que é a Ucrânia, pudesse haver um avanço da NATO. Portanto, a minha posição tem sido sempre esta: é preciso encontrar aqui um compromisso que as partes reconheçam, que é preciso criar um horizonte de expectativa, um horizonte de esperança. E a guerra, por muito que nós queiramos defender ou justificar a defesa da Ucrânia, não vai ser a solução para o conflito.